Se você pudesse voltar a Jerusalém dos tempos bíblicos, a maior coisa que veria seria o templo. Esse lindo edifício foi projetado pelo rei Davi e construído pelo rei Salomão. Eles acreditavam que era a casa do Deus do universo. Espera, eu pensava que ela fosse no céu. O ponto principal deste templo terreno é que ele é o lugar que se sobrepõe ao lar celestial de Deus. O templo é onde Deus vive e governa toda a criação como rei. Isso é legal. Mas nem mesmo Salomão, que construiu o templo, acreditava que ele pudesse conter o Deus do universo, né? Sim, o edifício era apenas um símbolo, que indicava que toda a criação era o templo de Deus. É disso que se trata a primeira página da Bíblia de Gênesis 1. Sério? Lá diz que a criação é o templo de Deus? Nem precisa dizer, a história toda mostra isso. Em Gênesis 1, Deus cria um mundo ordenado a partir de um deserto escuro, usando palavras em uma série de 7 dias. No 7º dia, a presença de Deus enche a criação quando ele descansa e governa. Da mesma forma, o tabernáculo e depois o templo foram construídos e dedicados em uma série de 7 discursos em 7 dias, depois dos quais o sacerdote ou o rei descansaria e governaria na presença de Deus. Ah, então toda a criação é onde Deus pretende habitar. É como o seu templo. Exatamente. Agora vire a página para Gênesis 2 e temos outro retrato da criação. Este se concentra na terra. No centro da terra tem uma região chamada Éden, que em hebraico significa prazer. E no meio do prazer, Deus planta um jardim no qual a humanidade e ele vivem juntos. É por isso que o templo foi inspirado no jardim, cheio de imagens de ouro e flores. A menorá simbolizava a árvore da vida. É o lugar onde Deus habita com seu povo. Entendi. E olha só isso. No templo, os sacerdotes e levitas israelitas tinham que trabalhar e manter o templo na presença de Deus. É exatamente a mesma descrição de trabalho dada à humanidade no Jardim do Éden. Então, esses humanos foram os primeiros sacerdotes. Mas em vez de governar com Deus, eles queriam governar em seus próprios termos e acabam exilados do Jardim-Templo. E como Adão e Eva, os líderes de Israel também queriam governar para si mesmos e também foram exilados. O templo foi destruído e isso os deixou pensando: será que Deus desistiu de Israel? Será que ele vai trazer uma nova criação? Os profetas bíblicos previram o dia em que Deus criaria um novo templo com um novo sacerdócio. É quando a presença de Deus encheria toda a criação. E quando os israelitas retornaram à terra, eles reconstruíram o templo. Mas ele não saiu da forma que os profetas esperavam. Na verdade, os profetas israelitas depois disseram que esse templo estava totalmente corrompido. Então, eles seguem esperando pelo tempo definitivo. E aqui chegamos à história de Jesus. Ele disse que nele a presença e o governo de Deus chegavam ao mundo de uma nova forma. E se apresentou como um novo tipo de sacerdote. Mas Jesus não era um sacerdote e não trabalhava no templo. Certo. Jesus disse que a presença de Deus, seu descanso e governo encheriam o mundo por meio da sua própria vida, morte e ressurreição. Jesus estava afirmando ser o verdadeiro templo e que esse novo templo se expandiria para incluir toda a criação. Essa é uma afirmação importante. E ficou ainda mais. Depois da sua ressurreição, Jesus disse que a presença de Deus viria a habitar entre seus seguidores, para que eles se tornassem mini-templos. Comunidades de pessoas onde Deus descansa e reina. Exatamente. Essa é a visão bíblica da igreja, que é descrita como um templo. Não é um edifício, mas pessoas. Sim, como quando Pedro diz: vocês são pedras vivas construídas como um templo para o Espírito de Deus habitar. Então, no final da história, vemos um novo templo físico. Não exatamente. O que vemos é um templo cósmico renovado, assim como em Gênesis 1. E essa nova criação não precisa de um edifício como o templo, porque em Jesus toda a criação agora é o lugar onde Deus descansa e governa o mundo com seu povo.